Boa noite e sejam todos bem-vindos. Na semana passada nós começamos a estudar um novo livro bíblico, Eclesiastes. Nós vimos que o autor, Salomão, alguém que adquiriu muita sabedoria e conhecimento, uma pessoa que viveu no limite da experiência humana, apresenta a sua tese de que a vida não faz sentido. Tudo parece ser uma grande inutilidade, porque nada que conseguimos fazer nesse mundo é capaz de dar propósito, significado à nossa existência. Essa tese de Salomão é baseada na perspectiva que ele chama de debaixo do sol. Ele usa essa expressão 29 vezes em todo o livro para destacar o seu ponto de vista didático, descrevendo a vida como se Deus não existisse ou não estivesse presente. Uma paráfrase do versículo 3 no capítulo 1 seria: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho quando não consideram Deus em suas vidas, debaixo do sol? E a conclusão do mestre autor a essa pergunta é: tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. E para ilustrar o ponto de vista do autor, na semana passada eu mostrei para vocês 2 vídeos. O primeiro era do artista plástico Michael Murphy. Ele pendura um monte de objetos que parecem não fazer sentido até que você observa do ângulo certo e percebe a intenção da criação da obra. Quando sabemos disso, da intenção do autor, nós já olhamos para o seu trabalho em busca desse ângulo que nos faz enxergar e entender o que ele queria nos mostrar. E é por isso que nós não podemos perder de vista a perspectiva didática de Salomão. Ele gastou muita tinta da sua caneta para que os seus leitores, ao concluir o seu livro, tivessem plena convicção da sua conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Capítulo 12, versículo 13. E para ter certeza que os seus leitores deixariam seu escrito convictos dessa conclusão, Salomão os deixa muito tempo olhando desse ângulo que ele chama de debaixo do sol, de onde tudo é inútil e nada faz sentido. O trabalho de Bernard Prat, artista plástico francês, é ainda mais ilustrativo. Vejam. E eu disse que a arte de Bernard Prat é ainda mais ilustrativa, porque fora desse ângulo que enxergamos sentido e beleza, tudo que nós conseguimos notar é um monte de sucata. Nossa vida, sem levar em consideração esse ângulo, o da realidade da presença de Deus, é como sucata no canto de uma sala. É incoerente, é sem sentido, é inútil. Não faz sentido algum. Eu disse na semana passada e repito hoje: se você leva a vida sem Deus, pode ter certeza que não há nada que você faça nesse mundo que poderá dar eterno significado à sua vida. Seus esforços e suas conquistas não passarão de vaidade. Não há nada nesse mundo que nos dê plena satisfação. Sem Deus, corremos atrás do vento. Estaremos numa incansável busca por uma suposta felicidade. O próprio Salomão testemunhou que nem a sabedoria e nem os prazeres deste mundo conseguem satisfazer nosso coração. Que nas palavras do escritor russo Dostoiévski, tem um vazio do tamanho de Deus.
Então vamos juntos hoje olhar para esses dois argumentos de Salomão. A sabedoria não traz significado à vida e tampouco os prazeres humanos, eles também não trazem significado à vida. Mas antes de entrarmos com mais profundidade nos textos bíblicos, vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui com a Tua palavra em mãos, para que nós possamos aprender dela. E nós possamos perceber, Pai, essa perspectiva que Salomão gasta tanto tempo nos apresentando, debaixo do sol. Que a gente se canse, Pai, de olhar isso e desejá-lo ainda mais para olhar do ângulo certo, da perspectiva correta, acima do sol. Nos ajude. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, Salomão, o autor de Eclesiastes, foi alguém extremamente singular na história. Ele foi rei em Israel, muito famoso e muito sábio. No primeiro livro de Reis, nos primeiros versículos do capítulo 10, nós podemos ver um pouco dessa fama e dessa sabedoria que ele tinha, fruto da bênção de Deus. Eu não tenho nos slides, quem quiser abram suas Bíblias então em 1 Reis, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E com a posição de rei, e a sabedoria e o conhecimento que tinha, Salomão se dedicou a investigar e a usar os seus dons e talentos para estudar tudo o que é feito debaixo do céu. Uma expressão semelhante a debaixo do sol, ou seja, tudo o que acontece nesse mundo. De todas as pessoas que eu já conheci ou li a respeito, Salomão me parece a pessoa melhor qualificada para concluir esse doutorado com laurea acadêmica. A sua posição como rei lhe dava tempo e ajudantes. A sua fama e os seus recursos lhe davam acesso tanto a pessoas como a experiências. E a sua sabedoria, a qual o próprio Deus havia lhe dado em virtude de ele ter escolhido discernimento para reinar com justiça, ao invés de vida longa, riqueza ou morte dos inimigos, lhe dava capacidade para analisar e interpretar os dados que ele colhia na medida que ele estudava o objeto de estudo, mais especificamente no significado da vida humana debaixo do sol. Pensar e refletir sobre o sentido da vida caminha junto da história da humanidade. Depois de Salomão, sabemos que Aristóteles, ele escreveu sobre o sentido da vida na sua obra chamada Ética a Nicômaco. E ele abordou nessa obra dois tipos de conduta. Uma delas, chamada hedônica, era a busca pelo prazer de uma forma individualista. E a eudemônica, não tem nada a ver com demônio, ela só podia ser curtida coletivamente, ela também tinha um significado transcendental. E até por isso, o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Uma palavra em português que nós temos, que vem dessa palavra, é eudaimonia.
ela é sinônimo de felicidade, vem dessa palavra grega. Mas curiosamente, sentido da vida, no século passado, século XX, é o século XX, ele ganhou uma nova abordagem, se tornou campo de estudo. Imagina, né? Chega o seu coleguinha e pergunta para você, e aí, o que você está fazendo na faculdade? Eu faço sentido da vida. Legal, eu faço matemática, eu faço história, eu faço geografia, eu faço medicina. Você faz o que mesmo? Faço o sentido da vida. Não necessariamente como um curso em si, mas ele é uma matéria estudada, interdisciplinar, inclusive. Em 1946, Viktor Frankl, eu não sei como pronunciar esse L no nome dele, nem sei como fala realmente o nome dele, mas ele foi um neuropsiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto. Ele cresceu numa família judia e ele é mais conhecido como o pai da logoterapia. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que deu o pontapé inicial para que hoje esse sentido da vida fosse um ramo do conhecimento. E eu acho interessante o nome dele nisso, porque Frankl, ele entendia o ser humano como tridimensional, psicossomático, espiritual. E ele tinha a sua abordagem psicológica, a logoterapia, como instrumento para que as pessoas encontrassem propósito ou sentido na vida. Porque para ele, essa é uma necessidade fundamental para o ser humano, para a humanidade. Ou seja, para esse autor, entender o sentido da vida está sujeito à consideração espiritual do indivíduo. Não é somente o físico. E sem essa consideração, a pessoa pode ter muita dificuldade em superar os desafios cotidianos da vida e, consequentemente, não consegue ter satisfação na vida. Salomão ele é mais específico e mais certeiro, porque ele sabe que a questão não é tão abrangente quanto se ter uma consideração espiritual, ainda que isso seja bastante interessante para a construção da verdade, mas sim, para Salomão, a consideração da presença do único e verdadeiro Deus. Que no capítulo 1 de Eclesiastes, ainda está formulando a sua teoria e mostrando aos seus leitores que, sem Deus, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ou, de forma proverbial, versículo seguinte, o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Ou seja, dessa perspectiva que exclui Deus, esse mundo não tem jeito. Tem coisa torta que é humanamente impossível de ser consertada. Tem coisa faltando e não vai ser eu ou vocês que conseguiremos encontrá-la ou preenchê-la. Mesmo tendo sido Salomão a pessoa que foi, com toda a bagagem para investigar sobre os mistérios da vida nesse mundo, com toda a sabedoria que tinha, ainda assim não conseguiu chegar a outra conclusão a não ser de que tudo passava de correr atrás do vento. Queridos, entendam isso. Mesmo da perspectiva bíblica, ser sábio não é a coisa mais importante que existe. Todos nós devemos buscar por sabedoria e pedir a Deus por sabedoria, mas ainda assim a sabedoria ela é insuficiente. Ela é insuficiente para não deixarmos de pecar. Ela é insuficiente para não deixarmos de tomar decisões ruins. Ela é insuficiente para termos um sólido propósito para vivermos as nossas vidas. Não é por menos que o apóstolo Paulo apresenta o amor como a maior virtude que um ser humano pode ter. Também não é por menos que toda a lei de Deus se resume a duas leis: amar a Deus e amar o próximo. Por favor, não me entendam errado. Todos devemos buscar a sabedoria, mas também todos devemos saber que sabedoria não é tudo o que Deus quer que tenhamos e que nem mesmo é o mais importante. Salomão,
mesmo apesar de toda a sabedoria que tinha, eu considero que ele teve um dos finais mais trágicos de todas as Escrituras. Olha como a sua história é descrita no final. 1 Reis 11, 4 e 6. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Isso aconteceu com um homem extremamente sábio. O nosso escritor de Eclesiastes, que inclusive parece usar dos seus erros para nos ensinar que a vida debaixo do sol é como correr atrás do vento, é sem sentido. Salomão ele não fala como um mero observador, ele sabe que sabedoria é insuficiente, ele sabe que sabedoria não é sinônimo de felicidade, ele sabe que quanto mais conhecimento nós temos, mais tristeza nós também temos. Ele conclui o seguinte, ao buscar a sabedoria e o conhecimento como fins para dar significado à vida. Versículo 18 do capítulo 1. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Semelhante a Viktor Frankl, ou a como Viktor Frankl percebeu que a dimensão espiritual precisa ser levada em consideração para que o homem tenha sentido em sua vida, outro russo também percebeu como a sabedoria humana não preenche o vazio do coração, não traz significado à vida, nem tampouco é suficiente para nos dar satisfação que nossas almas tanto desejam. Anton Chekhov é o autor do conto A Aposta, cujo enredo é sobre uma aposta, título do livro, entre um banqueiro e um jovem estudante de direito. E numa conversa, numa festa, sobre o que era pior, se a prisão perpétua ou a morte, o estudante disse que preferia a prisão. E o banqueiro, então, ele diz que apostaria 2 milhões que ele, o estudante, não aguentaria nem 5 anos na prisão. E o estudante disse que, na verdade, ele não somente aguentaria 5 anos, como ele aguentaria 15 anos, e se submete à aposta. E a história continua com o banqueiro se empobrecendo, falindo, e o rapaz lendo tudo o quanto podia na prisão, inclusive os evangelhos. Quando os 15 anos, o final da aposta se aproximava, e o banqueiro já não tinha mais dinheiro para honrar a aposta, ele resolve matar aquele antigo estudante, aquele antigo jovem, já não era mais jovem naquela ocasião. E quando ele vai executar o plano dele, ele encontra uma carta escrita por esse prisioneiro, na qual ele abre mão de receber o dinheiro da aposta. E aí o banqueiro, inclusive, deixa de matá-lo por causa disso. Mas eu trouxe aqui para vocês um pequeno trecho dessa carta que ele escreve. Em sã consciência e diante de Deus que me vê, veja, ele está consciente de que existe um Deus. Eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida e a saúde, e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos, estudei atentamente a vida terrena, debaixo do sol. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo é mesquinho, perecível, espectral, ilusório, como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado, tomais a mentira pela verdade, a deformidade pela beleza. Vós trocastes os céus pela terra. Eu fico curioso, tendo sido Chekhov educado num ambiente extremamente rígido e religioso, ele vem de uma família católica ortodoxa, o quanto da ideia dessa história e dessa carta vieram de uma leitura,
Veio de uma leitura em Eclesiastes. Mas a sabedoria não é a única coisa que Salomão nos ensina que não traz significado à vida. Salomão também argumenta que os prazeres do mundo não trazem significado à vida. Ele escreveu, no capítulo 2, versículo 1. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Então, ele tendo falado sobre a sabedoria e concluído que ela não traz significado à vida, o mestre autor de Eclesiastes começa uma nova argumentação, mostrando como a alegria debaixo do sol também é inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Queridos, Salomão não está dizendo que prazer, alegria e riso são pecados. Inclusive, como veremos numa mensagem futura, no capítulo 3 de Eclesiastes, há um tempo certo para rir. O que ele está ensinando é que debaixo do sol é insano rir e se alegrar é inútil. Também não consegue dar significado à vida por meio dessas alegrias que esse mundo oferece. Como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas. Salomão disse isso. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, consciente de que a vida humana tem um tempo curto, o mestre decide se animar com vinho. É assim que a nova versão transformadora diz. E da perspectiva dos nossos dias, ou dos dias de hoje, seria muito óbvio responder a qualquer pessoa os efeitos negativos da bebida alcoólica. E, portanto, que ela nada consegue trazer para dar propósito à vida humana. De fato, é a minha perspectiva que em nossos dias, a bebida alcoólica deveria ser vista como uma praga. Ela é a principal causa dos acidentes de trânsito em todo o mundo. E na nossa comunidade nós temos pelo menos uma pessoa que trabalha no pronto atendimento de uma ambulância que poderia testemunhar a respeito disso. A bebida alcoólica ela causa sérios problemas de saúde, como hepatite, doenças cardiovasculares, gastrointestinais e até problemas psicológicos como depressão, como ansiedade. O consumo excessivo do álcool também altera o comportamento das pessoas e muitos crimes como agressão, violência doméstica, assassinatos, roubos, estupros têm associação com a bebida. Bebidas alcoólicas também podem ser causadoras de problemas sociais e econômicos. Impacta negativamente a produtividade no trabalho. Pode levar ao problema de isolamento social. E por fim, e eu não tenho aqui nenhum intuito de ser exaustivo com isso, a bebida alcoólica ela pode gerar dependência. Alguns dos nossos irmãos e irmãs aqui do nosso meio sofrem por causa do vício de pessoas que eles amam profundamente. Sabem, muitas vezes me perguntam se é pecado beber, ou se é ou não é pecado beber. Eu me preocupo com a motivação por detrás dessa pergunta, especialmente quando a pessoa só quer como resposta um rápido sim ou não. Enquanto é verdade que a Bíblia não condena o uso do álcool, também é verdade que ela mostra que beber não faz de uma pessoa mais madura. Pelo contrário, e agora somando com a minha experiência, eu noto que são raros os crentes em Cristo que sabem domar a perigosa garrafa de vinho, a lata de cerveja, o copo de pinga e por aí vai. Na minha prática, crentes maduros e conscientes da liberdade que possuem, preferem evitar bebidas alcoólicas. Salomão continua se empenhando para descobrir se há algo prazeroso e que traz significado à vida. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes.
Em 1 Reis 9:15, é dito que Salomão foi o responsável, mediante altos impostos, pela construção do templo, do Milo, o muro de Jerusalém, Hazor, Megido, Gezer. Ele construiu muita coisa e com muita beleza, mas nada disso trouxe propósito à vida do mestre. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão era rico, esse é o ponto desse versículo. E que a sua riqueza não lhe trouxe satisfação. Isso me lembra de quando John Rockefeller, um dos homens mais ricos na história dos Estados Unidos, ele foi questionado por um repórter sobre o quanto dinheiro era suficiente. E ele respondeu: só um pouco mais. Versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Como eu já disse, Salomão era muito rico. E para que vocês tenham uma ideia, 1 Reis capítulo 10, o autor bíblico fala que Salomão recebia 23 toneladas e 300 quilos de ouro por ano. Sabe quanto isso é em real? Aproximadamente, na moeda de hoje, quase 7 bilhões de reais. Isso, lembrando, por ano. 7 bilhões de reais. Mas como eu também já disse para vocês e repito, isso não se mostrou satisfatório na busca pelo significado da vida. Dinheiro pode dar muita coisa ao homem, mas seguramente não dá plena satisfação. E a história de John Rockefeller é um exemplo disso. Só um pouco mais. Parece que nunca é suficiente. Só um pouco mais. Mas nesse versículo nós também vemos que a música e o sexo também não trazem satisfação e significado. E de uma forma irônica agora, eu posso dizer que Salomão, ele passou pelo carnaval, música e sexo, e percebeu que tudo é inútil e sem sentido. Que divina coincidência ter um texto que nos faz pensar no feriado brasileiro que está acontecendo nesses dias e nos deixa internacionalmente conhecidos, sabem como? Como uma nação de gigolos e meretrizes. Eu falo isso por experiência própria. De fato, a imagem ainda é bem pior para as mulheres do que é para os homens. Pensem bem, o que os outros países concluiriam de um povo que faz uma tremenda festa, que provoca a sensualidade, incentiva o adultério e a fornicação, que incentiva a bebedice e por causa disso possui um alto índice de violência e exploração sexual, que pactua com a libertinagem e celebra o que Lulu Santos há muitos anos já cantou. Consideramos justo toda forma de amor. Como se amor fosse definido pela criatura. Semelhante a como Salomão está escrevendo Eclesiastes. Não com a sabedoria dele, longe disso. Mas eu poderia falar muito sobre o carnaval, da perspectiva debaixo do sol. Eu não nasci num lar evangélico. E eu pude testemunhar o que acontecia em muitas festas de carnaval. Algumas delas somente para adolescentes. Irmãos e irmãs, não sejam ingênuos. Nessa semana eu conheci o famoso ChatGPT. Em linguagem teoricamente simples, é um site com modelo de linguagem de inteligência artificial. O uso ele é semelhante ao do Google. Tem uma barra onde você escreve o que procura e ele te dá o que encontrou no universo da internet. Mas no ChatGPT, ao invés de você colocar uma palavra ou uma expressão que você gostaria de encontrar, você faz uma pergunta. E daí, com base na inteligência artificial, ele cria um texto que se parece muito como uma resposta de uma pessoa extremamente entendida naquele assunto. É impressionante. E uma das perguntas que eu fiz foi:
Você acha que está tudo bem o cristão comemorar o carnaval? Olha o começo da resposta que eu recebi. Eu dei um print para vocês. Está escrito assim, a resposta. Como modelo de linguagem, eu não tenho opinião própria, mas posso fornecer algumas informações que podem ajudar a responder a essa pergunta. A celebração do carnaval é uma tradição cultural brasileira que envolve uma mistura de elementos religiosos, culturais e profanos. Embora a origem do carnaval esteja ligada à tradição católica, a festa hoje é amplamente secular e muitas vezes envolve atividades que não estão em conformidade com os ensinamentos cristãos, como o consumo excessivo de álcool e a exploração sexual. Sabem quando eu disse para que vocês não fossem, para que nós não sejamos ingênuos? Até a inteligência artificial já sabe. Não caiam na historinha de que o carnaval é somente uma festinha fantasia com marchinhas inofensivas. Eu destaco para vocês no texto. Envolve atividades que não estão em conformidade com os ensinamentos cristãos. Na vida real, o carnaval é parecido com a descrição que Paulo faz do diabo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele diz que o diabo se disfarça como anjo de luz. As máscaras e as fantasias do carnaval são disfarces de gente abraçando os vasos sanitários para vomitar. Acordando em lugares desconhecidos com pessoas desconhecidas. E o pior, procurando policiais e médicos para lidar com situações criminosas, perversas e indesejadas. Dinheiro, música e sexo não trazem significado à vida. Como fama também não traz. Vejam. Versículo 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então nem fama e nem poder trazem significado à vida. Percebam que Salomão se deu uma vasta oportunidade para experimentar muita coisa em prol de uma resposta, de uma investigação, que até hoje é, inclusive, como a gente viu, discutida academicamente. Qual o sentido da vida? Salomão ele não se negou nada. Não se recusou a nenhum prazer e a única satisfação que teve foi no trabalho de investigar. Essa foi a recompensa de todo o seu esforço. De novo, se alguém podia experimentar a vida ao limite da possibilidade humana, esse era Salomão. O que os olhos queriam, ele experimentava. Mas apesar de tudo isso, ele conclui. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão ele usou aqui as 3 expressões ou frases mais comuns em Eclesiastes. Que tudo foi inútil, que é correr atrás do vento e que não há qualquer proveito. Nenhum prazer que Salomão buscou lhe trouxe satisfação ou significado para a sua vida. Todo o seu empenho em prazeres que essa vida pode oferecer foi concluído em frustração. Hoje de manhã, durante a escola bíblica, foi citado alguns métodos para se fazer ciência. Salomão parece ter usado o método dedutivo para provar a sabedoria e o método experimental para provar os prazeres deste mundo. O resultado foi que nem a sabedoria e nem os prazeres são capazes de dar significado à vida humana. Mas ainda hoje, vemos pessoas que passam suas vidas buscando responder de uma perspectiva científica qual seria o propósito da vida humana. Também vemos pessoas fazendo do prazer e da busca pela felicidade o seu alvo de vida. Mas a verdade é que, quando erramos o alvo pelo qual devemos viver, frustração e vazio são resultados esperados.
O autor do livro Exaltando Jesus em Eclesiastes, ele escreveu que Salomão conclui sua busca por prazer dizendo que nada negou a si mesmo. Ele teve o maior sucesso, as melhores casas, mais posses, o estilo de vida mais rico, a maior sofisticação, os melhores vinhos, as festas e banquetes mais incríveis, os gramados mais verdes, os melhores servos, mais dinheiro do que poderíamos imaginar, fama militar, popularidade, entretenimento sem fim e tanto prazer sexual quanto alguém consegue ter. Mas ele diz que tudo isso foi vazio. Será que precisamos refazer os testes para provar que isso é verdade? Queridos, completem a seguinte frase. Eu serei feliz quando... Pensa aí. O que você diria? Como você responderia? Eu serei feliz quando eu me casar. Eu serei feliz quando eu terminar meu doutorado. Eu serei feliz quando eu tiver minha casa própria. Eu serei feliz quando eu conquistar a menina do meu coração. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego que me pague muito bem. Eu vou ser feliz quando eu puder, pelo menos 2 vezes por ano, viajar e não ter que me preocupar com os custos da viagem. Essa lista aqui ela pode ser infinita. A verdade é que muitas respostas dessa questão geralmente ficam debaixo do sol. São desejos que desvanecem, que desaparecem, que murcham, não duram para sempre. E muita atenção, porque Salomão não está argumentando que sabedoria e prazeres são ruins ou são pecados. Ele está dizendo que eles não trazem significado às nossas vidas e que tampouco são os objetivos finais das nossas vidas. O pastor e escritor Zack Swine, ele disse o seguinte: o objetivo da mensagem desse pregador, do autor de Eclesiastes, é que nós que ouçamos, creiamos em Deus e com o seu dom recuperemos nosso propósito e vejamos que todo o nosso propósito como seres humanos é um relacionamento centrado em Deus para com todas as coisas. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o objetivo do autor de Eclesiastes é nos dar um óculos para enxergar que o alvo de nossas vidas está em vivê-la num relacionamento com Deus. Um óculos que nos faz perceber que existe um Deus acima do sol e traz significado a tudo que nós somos e a tudo que nós fazemos. Com Deus, a sabedoria ela deixa de ser inútil e passa a ser instrumento que colabora como expressão do nosso propósito de vida. Adorar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, faz e fará. Com Deus, olhamos para as coisas criadas e regozijamos em usufruir delas de tal forma que traz honra ao Criador. O riso manifesta a alegria da paz que nós temos em Cristo, que Cristo nos deu. O vinho, usado com diligência, nos remete à alegria de termos um Salvador onipotente e amoroso. As belas edificações nos deixam perplexos e nos convidam a enxergar a criatividade e a majestade de Deus. O dinheiro, quando usado com esmero, é entendido como uma bênção de Deus. O prazer sexual é desejado e provado dentro do casamento conforme ensinado por Deus. O lugar e o momento mais prazeroso, exatamente ali, no casamento. Existem 2 opções para se viver: debaixo do sol ou acima do sol. A vida debaixo do sol não leva em consideração a existência de Deus. Vive-se por causa do acaso e por acaso do acaso também se morre. Não há nada o que esperar depois dessa vida, porque tudo o que existe se encontra debaixo do sol. A satisfação se encontra no resultado do nosso trabalho e que não dura para sempre.
Viver acima do sol é considerar a existência de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse filho se chama Jesus. A Bíblia diz que quando cremos nele, os nossos olhos se abrem para enxergar o que, sem fé, nós não conseguimos. Sem fé, nós não entendíamos. Sem fé, nós não tínhamos. Com ele, nossa vida ganha um novo propósito. Um propósito que foi definido pela pessoa que mais nos ama. Por ele mesmo. Por Deus. Com ele, a nossa satisfação vai além desse mundo e dura para sempre. Qual é a sua escolha? Viver como se Deus não existisse? Ou viver consciente da presença de Deus? A escolha é sua. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela forma, de novo, como o Senhor nos trouxe aqui. Consideramos aquilo que o Senhor tem nos a ensinar e que nós levemos isso, Pai, para casa em reflexão. Desejoso eu, Pai, de que cada um de nós aqui escolha realmente estar vivendo, viva, consciente da Tua presença, sabendo que um dia, como termina o livro de Eclesiastes, nós seremos julgados por toda a nossa obra. Não tenho, Pai, nós não temos como negligenciar a Tua presença. Nos ajude. Isso realmente, Pai, seguramente, conforme a Tua palavra, nos trará satisfação para viver essa vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.